Então, boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Tolentino, eu sou educadora, trabalho com as danças circulares sagradas há 25 anos, sou uma das jurássicas dinossáuricas, e sou consteladora familiar sistêmica, sempre voltada para o desenvolvimento humano, né? A Fabiola vai falar um pouquinho da parte dela daqui a pouco. A gente tem feito lives às terças-feiras, às 8 horas, e cada dia tem um tema diferente. E o tema que a gente vai conversar hoje, trocar, as outras lives eu já vou contar para quem está entrando, apesar da maioria das pessoas já estar nos acompanhando, as outras lives ficam gravadas no IGTV, então dá para mandar para alguém, dá para assistir de novo, ou assistir quando não conseguiu assistir ao vivo, dá para ir acompanhando. Então, sempre estão gravadas lá no IGTV, na maioria das vezes com a mesma capinha da divulgação para saber o assunto. E o tema que a gente vai tratar hoje é um tema que aborda, que transpassa todos nós, que é a nossa relação com a abundância e com o dinheiro. O dinheiro num sentido bem, aspas, restrito, de troca de finanças mesmo, e a abundância num sentido um pouco mais amplo. Então, a gente vai hoje, já começou a live, para quem está chegando agora, um pouco mais tumultuada, que caiu, a Fabíola não me via, aí outra não ouvia, aí caía todo mundo, enfim, hoje, por algum motivo, esse tema já mobilizou outro tipo de energia, que não é o que tem acontecido conosco ao decorrer das lives. Para você ver, então, Patrícia, a conexão dos sistemas, né? Inclusive, com o nosso sistema, nós duas, e de quem nos assiste, não é? Isso é sistêmico. Exato, já nos dá uma. A gente costuma dizer que os eventos, as coisas que acontecem, né, já são fofoqueiros, já nos dão dicas de como tá a energia, porque tudo é energia, né? Mas agora a gente vai começando e as pessoas que forem entrando vão pegando o bonde com a gente e vamos embora, né? Então, esse é o tema. Bem-vindos todos. E toda terça-feira, então, se vocês quiserem, às 8 horas, a gente tem um tema e às vezes tem um exercício sistêmico, às vezes tem só um estímulo, às vezes tem uma dica para cada um fazer na sua casa, como foi a semana passada com os relacionamentos. Então, cada semana, e sempre a gente tem perguntas. Olha, a Dorothy acabou de entrar. Bem-vinda, Dorothy. Nereide, minha mãe, acabou de entrar. Que bom que vocês estão aqui. Então, agora que a gente passou esses percalços e eu já me apresentei, vou passar a bola para a minha querida Fabíola, para ela se apresentar também e a gente seguir. Vamos lá, Fabíola. Então, vamos lá. Dando continuidade, depois de uma pequena falha técnica, de que às vezes acontece, não é por questões de internet, nós já sabemos que às vezes o próprio Instagram fica um pouco pesado em consequência das inúmeras lives que estão sendo realizadas dentro do horário. Enfim, estamos aqui para fazer uma troca sobre o tema, né, que a gente aborda a sua realidade com a abundância e com o dinheiro, de que forma nós vamos poder harmonizar essa relação, não é? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabíola. Eu sou professora universitária, advogada sistêmica, não é? E consteladora familiar. Eu e Patrícia nos conhecemos, né, no programa de formação e que esse nosso projeto, essa nossa troca de energia vem dando muito certo toda terça-feira. Hoje nós já estamos na nossa quinta live, não é? Quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Ao final, nós vamos estar aberto aqui para fazer as perguntas, né, que vocês aqui venham elucidar. Quero constar, Patrícia, também a presença da mamãe. Tem um aniversariante aqui conosco, o Iasaldi, meu cunhado. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é muito bom estar com vocês, fazendo essa troca das informações, de todos, não é, os movimentos sistêmicos ao qual eu, conjuntamente com a Patrícia, estamos nos propondo a fazer essa troca às terças-feiras e nas nossas redes sociais também, não é? Então, dando início hoje para o tema da nossa live, não é? Nós vamos abordar esse primeiro momento sobre a nutrição. E que interessante, hoje, durante o dia, não é, coincidência ou não, embora eu não acredite muito em coincidência e destino, eu li várias coisas do tema que a gente ia abordar hoje, não é?
E de uma outra consteladora que eu também gosto muito, ela tratou exatamente de um videozinho curto sobre esse nosso tema. E bem interessante que ela faz a abordagem de nossos dois grandes sucessos na vida. O primeiro deles, o primeiro grande, maior sucesso da nossa vida é estarmos vivos, né? O dom da vida. E se nós estamos aqui hoje, é exatamente pela energia do masculino, conjuntamente com a energia do feminino, nós viemos ao mundo. É claro que tudo isso com relação à ancestralidade, toda a experiência de que os nossos ancestrais tiveram, não é? De que eles passaram para que os nossos pais, este homem e essa mulher que se unem, nos dessem a vida, não é? E o nosso segundo maior sucesso é exatamente o processo da nutrição, da entrega da mãe, não é? Desse momento ao nascimento, que ela nos acolhe, que ela nos nutre, que ela nos proporciona carinho, todo o amor. Então, muito do dinheiro, relacionamento com o dinheiro, com a abundância, com a prosperidade, com o sucesso, diz exatamente da forma como nós nos relacionamos com as nossas mães, não é? Primeiro, então, a gente nasce, porque você, todos nós que estamos aqui, somos tão importantes para o universo que uniu-se essa energia do masculino e do feminino e aqui estamos. E em consequência dessa energia, porque foi a mãe que passou por todas as experiências, ela nos entrega não só a vida, mas o carinho, a atenção, o alimento. E em consequência de tudo isso, nós, os filhos, somos entregues também para a figura do masculino. Ou seja, Fabíola, eu não conheço meu pai faleceu, eu não faço a menor ideia de quem ele é. Nós não estamos falando da pessoa física, nós estamos falando da energia do masculino. Toda pessoa, para estar aqui hoje, precisou de um pai e precisou de uma mãe. Mesmo aquelas pessoas que foram geradas, não é, em uma fertilização, em uma assistência em prol da existência dessa vida. E esse pai, essa energia do masculino, que coisa tão importante, interessante, né, Patrícia? É quem nos impulsiona para a vida. Existe umas circunstâncias que fala sobre a filhinha do papai ou a filhinha da mamãe. Provavelmente aqui houve um bloqueio, um rompimento ou da energia do masculino ou da energia do feminino. Essa mãe, ela precisa entregar esse filho para o pai, porque é o pai que dá o impulsionamento, é o pai que nos proporciona todas as experiências para que nós consigamos ir para a vida, ir para o futuro e assumirmos as nossas responsabilidades, as nossas experiências enquanto adultos. Então, com essa mãe, por algum motivo, porque provavelmente deve existir questões dela com a mãe dela, com a avó dela, e aí vai para trás os ancestrais. Quando essa mãe não entrega esse filho para o homem, para a energia do masculino, essa criança, esse adolescente, este homem, esta mulher, embora, mas meu filho já tem 50 anos, permanece quando criança e fica naquela eterna princesinha ou príncipezinho, porque está faltando o impulsionamento, o de se jogar para a vida, não é? Então, olha só, quando a Fabíola traz esse conceito, tanto da nutrição da mãe, quanto o impulsionamento da força do pai, talvez me ocorreu isso agora aqui na cabeça, Fabíola, caiba a gente dizer para as pessoas que estão chegando, porque eu estou vendo a Vanessa entrando agora, minha cunhada, a Dorothy, a minha mãe e tudo mais, para as pessoas que estão chegando agora e que talvez não estejam habituadas com esse vocabulário, cabe a gente retomar um pouquinho daquilo que a gente já falou, né, em todas as lives que a gente já fez, que é, nós, quando nascemos, nós estamos interligadas a uma energia daquele sistema, daquela família. Por isso a gente diz constelações familiares. A gente está interligada na energia daquele sistema familiar, que consta desde lá do início dos tempos, dos nossos ancestrais, nossos tataravós, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, nós e os nossos filhos. Então, assim, esse sistema está permeado de uma energia.
Então, o que, que a gente está trazendo? O que, que a Fabiola está trazendo? Quando a gente tem uma dificuldade financeira, uma dificuldade de lidar com a abundância na nossa vida, nós vamos abordar várias possibilidades aqui. Como é que a gente detectaria isso melhor? Numa constelação, abrindo uma constelação individual. Hoje a gente vai levantar vários pontos que são possibilidades, que ao longo desses 30 anos de constelação foi se verificando isso no mundo inteiro. Então a gente vai levantar, oi, o Dodô chegando, que honra, Dodô. A Simone também, muito bom, que bom. Sara Borges, boa noite. Então, o que, que a gente vai abordar hoje? Alguns pontos que cada um vai, como é uma live que as pessoas, infelizmente, a gente não está ao vivo conversando numa roda, cada um vai olhar para si, ver o que, que bate em si, o que, que pode ser no seu sistema, na sua família. Então, o que, que a Fabiola disse até aqui para a gente, só para a gente compreender. Eu tenho uma dificuldade hoje de lidar com abundância, com dinheiro, com nutrição? Sim, pode ser que tenha vindo de uma ausência do cuidado e da amamentação e da nutrição da mãe. Crianças que vieram e que não puderam ter esse contato com a mãe por qualquer motivo. Aqui não nos cabe um julgamento. Nos cabe trazer uma realidade. Uma mãe que faleceu no parto, uma mãe que a criança nasceu e foi retirada da mãe. Então, ela não teve a possibilidade de exercer o papel de mãe com essa criança. E essa desordem, vamos dizer assim, nessa energia global, pode criar lá na frente uma dificuldade da pessoa lidar com essa nutrição. Sim. A outra coisa é com a relação do pai, que a Fabiola acabou de trazer perfeitamente. Essa questão, a energia do pai, ela impulsiona a gente para a vida. A mãe nutre e o pai leva a gente para frente, para a vida. Aquelas pessoas que não tiveram a presença do pai, independente de ser uma presença física, conhecer ou não, como a Fabiola disse, pais que foram privados, por exemplo, a mulher engravidou e não contou para o pai que ele era pai daquela criança. Ou a mulher deu à luz e o pai foi para a guerra. As nossas gerações aqui temos pelo menos 3 coisas bem importantes no mundo, mundiais, nesses últimos 100, 200 anos. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e especificamente no Brasil, a escravatura. Então, nós temos muitas energias, assim, muita situação que está na nossa pele, que está no nosso escopo familiar, na energia da nossa família, situações dessas 3 ocorrências no mundo. Então, quando aquele pai não teve o direito de ser pai, ele não impulsiona a pessoa para a vida. E muitas vezes a pessoa lá na frente, como consequência, tem dificuldade de lidar com o dinheiro, com a prosperidade. Então, cada um vai pensando na sua vida, no seu sistema familiar. Quem é que, de repente, passou por essa situação e eu posso estar com a minha energia hoje identificada, vinculada com uma situação dessas, uma ou algumas dessas situações que já aconteceram no passado. E isso pode estar atrapalhando nosso desenvolvimento. Um outro ponto é quando teve alguma desordem familiar lá atrás, né? Por exemplo, um roubo. A gente tinha muitas questões de terra, irmão que rouba irmão, por exemplo, por questões de terra ou por questões de poder, ou uma questão de dívida, né? Pessoas que ficam em dívidas, famílias que ficam em dívidas, ou a própria escravatura. Né? À medida que eu subjugo outras pessoas, me considerando superior a ela, e uso indevidamente aquela pessoa, aquele trabalho, né? Sem a remuneração, etc., eu estou criando uma dívida energética, né? Uma dívida não é necessariamente... E ou o mau uso do dinheiro. Exato. Então, por exemplo, eu ganhei uma herança, uma fortuna, uma coisa grande, e eu acabo fazendo mau uso dele. A gente tem muitas histórias dos nossos ancestrais, por exemplo, ele tinha uma fortuna e ele perdeu tudo. Perdeu tudo no jogo, perdeu tudo em dívidas, perdeu tudo, enfim, inúmeras situações, em vícios, etc. Quando acontece isso no nosso sistema, a gente tem isso registrado. Então, a tendência é o que é? Da gente repetir. Se não na primeira geração, na segunda geração, a tendência é a gente repetir. E aí a dificuldade que eu tenho de lidar com esse dinheiro, porque o sistema sempre quer harmonizar.
E sempre é pelo amor. Então, ok, se eu tenho uma dívida, um buraco, uma desordem lá atrás, essa desordem vai aparecer na energia dessa desordem até que ela seja vista e corrigida e incluída naquele sistema, sem julgamento de valor. A pessoa perdeu tudo, a pessoa fez as escolhas que ela fez, foi o que ela podia fazer naquele momento. A gente devolve a integridade dela, o destino e as escolhas dela e a gente segue com o que é nosso. Para que a gente se desvincule dessa identificação com essa energia que às vezes fica presa lá atrás. Não é isso, Fabíola? Exato. É importante. Você podia retomar Patrícia? um pouquinho a questão da posição de adulto também, né? Sim, que você sim. falou, mas aqui foi mais rápido. Exato. É importante essas informações para quem não tem conhecimento dentro das constelações, porque muitas vezes nós não sabemos o porquê que nós estamos vivendo a escassez, não é? E você cita muito esses exemplos em relação ao roubo, às dívidas, o processo dos escravos, o mau uso do dinheiro, quem se apropriou de algo que não era seu e não soube fazer um bom uso desse dinheiro. Então, por identificação, não é? As próximas gerações, elas não vão se sentir confortáveis em ter esse dinheiro. Elas preferem olhar, não é, para essa pessoa que foi excluída, essa pessoa que foi oprimida, essa pessoa que foi hostilizada, e em virtude dessas situações que aconteceram no passado, não é? Nós temos a identificação. Ah, fulano, nossa, trabalha, não consegue juntar dinheiro, não consegue prosperar. Com certeza, essa pessoa das futuras gerações está identificada. Então, a gente precisa acolher esse ancestral ou alguém do nosso sistema familiar que, porventura, foi proibido, sofreu um roubo, foi vitimizado, ele foi excluído de alguma forma, e a gente tem que orar para essa exclusão, que foi, como tinha que ser, porque aqui são experiências. Para que essa pessoa seja liberada, ela possa seguir adiante com o seu propósito de vida e tendo acesso à abundância, não é? Mas uma coisa muito interessante de que eu observo muito, Patrícia, algumas queixas de mães que às vezes se questionam ou me perguntam, mas Fabíola, eu não entendo. Nossa, meus filhos estudaram em excelentes colégios, fizeram faculdade, têm uma profissão, mas não consegue prosperar, não consegue juntar dinheiro, não consegue trabalhar. Provavelmente, esse filho ou essa filha, não é? Em algum momento da sua existência, está faltando a energia do masculino, não é? Essa pessoa, talvez, inconscientemente, às vezes até as próprias mães, tratam esses filhos enquanto crianças. E aí já gera uma desordem. Por quê? Criança não casa, criança não trabalha, criança não gera filhos. Então, muitas de algumas situações experiências, passar por as experiências, né? Mas seguir a essência. Tá. Me vê agora? Sim, sim. Eu fui passear e voltei. Me apareceu aqui, vídeo pausado e voltou. Hoje nós estamos com tudo, né, Fabíola? Agora eu queria complementar uma coisinha do que você... Queria complementar o que você falou, perfeito. Muitas vezes o que acontece a gente chama de lealdade sistêmica. Por exemplo, os meus pais, hipoteticamente, os meus pais não fizeram curso superior, não se formaram na faculdade, até porque antigamente não eram todas as pessoas que iam para a faculdade, né? Então, muitas vezes acontecem das pessoas irem e não conseguirem entrar na faculdade, não conseguirem... Ou, por exemplo, os meus pais ganham até tanto, estão até uma quantia. Eu não posso superar e ser a mais e conseguir a mais do que os meus pais. A gente chama isso de lealdade sistêmica. Se ele não conseguiu, eu não posso ser a mais que ele, então eu também não vou conseguir. E a pessoa acaba
Tudo isso, minha gente, nós estamos falando de processos inconscientes, claro. Agora, os processos inconscientes, o nosso inconsciente é 98%. A gente tem 2% de consciência só. Então, é claro que são processos inconscientes. E por isso que a constelação se torna uma ferramenta tão útil. Porque a hora que a gente põe isso numa constelação e isso é identificado, o que a gente diz? Que constelar é revelar. A gente não faz mágica, mas a gente traz à consciência um padrão que está acontecendo. Então, é muito claro, por exemplo, se tem uma lealdade sistêmica. Ok, se o meu pai ou a minha mãe não foi ou não teve direito, eu também não vou ter. Né? Então, acaba acontecendo que a pessoa não vai adiante por ficar atrelado a uma situação e uma energia familiar. Isso é muito comum também. Então, a gente está trazendo vários exemplos para a gente, de repente, pensar, bom, quem da minha família, de repente, teve essa circunstância e eu acabo, ok, aceita, reverencia o destino e as escolhas daquela pessoa e a situação, o contexto que aquela pessoa viveu. Deixa você com se ela, diz, né, Patrícia? deixa com ela o que é dela. As questões dela. Exato. Pede uma bênção e segue adiante. Segue adiante, claro. Porque ao invés da gente ficar identificado numa coisa que nos limita, numa energia que nos limita, a gente pode simplesmente reconhecer, agradecer toda a força dessa pessoa para que a gente estivesse aqui e seguir adiante. Exato. Então, isso sim é se libertar dessa função, dessa posição de criança e seguir como adulto. Porque senão, se responsabilizar pela sua vida, né? Senão, Patrícia, a gente continua vibrando, as futuras gerações poderão continuar vibrando a energia da escassez. Ah, meus pais não puderam, meus avós, bisavós, e não é isso. As constelações elucidam exatamente, não é? Alguma dessas circunstâncias que porventura possa estar acontecido dentro do sistema familiar e libera para que essa pessoa, não é, siga adiante com o seu propósito de vida, vibrância. Porque é como a gente fala, a primeira lei sistêmica, a questão do pertencimento. Se meus pais não puderam, eu também não posso. A pessoa não se acha digna, não é? De ter um trabalho, de ter um bom emprego, de ter um bom salário. Então, ela fica, não é? Emaranhada para pertencer, que dentro das constelações nós chamamos a boa consciência. Então, essa pessoa precisa virar a chave, não é? Deixar com os seus ancestrais o que não pôde, seguir adiante somente com o que é seu, não é? E tá tudo bem. Exato. A gente teve uma pessoa dando um depoimento, não consegui entender, Lima, mas eu não sei o nome exato. É o Mel. Isso. Maravilhoso. Isso, Mel, que exato. Falando isso, que os avós perderam tudo, mas que o pai retomou e ele teve uma condição. Muitos dos nossos familiares aconteceu isso. Então, eu não tive condição, eu vou dar tudo para o meu filho, mas ainda assim, de maneira sutil, às vezes a gente repete. Por exemplo, eu começo um curso e não termino, Sim. Eu começo 2 faculdades, 3 faculdades e não consigo finalizar nenhuma delas. Aí eu entro no trabalho, eu não sou valorizado e não sou bem remunerado. Então, assim, ainda assim, essa situação é perfeita, mas a gente tem que estar atento para a gente sempre, como uma cebola, ir descascando e ir limpando esses caminhos para que a gente possa fazer o nosso próprio caminho e os nossos descendentes. As pessoas e eu queria dar um exemplo. Procrastinando, né, Patrícia? A gente fica procrastinando. Exato. Às vezes a gente fica, muitas vezes a gente recebe para constelar, pessoas que querem vir constelar e tudo que agendam com dificuldade profissional. Exato. Não consigo seguir, não consigo receber, não consigo ter minha casa, não consigo. E aí a gente abre uma constelação e consegue limpar esses caminhos. Exatamente. Uma outra circunstância também é da gente compreender que a energia do dinheiro é uma energia como qualquer outra. É uma energia como a energia da saúde, como a energia do afeto, como qualquer outra energia. O dinheiro tem que ser cuidado. A gente brinca que a gente gosta do dinheiro e ele gosta da gente. Ele gosta de quem cuida dele. Mas cuida dele no sentido correto do dinheiro. Para que serve o dinheiro de fato? O dinheiro serve para proporcionar coisas. O dinheiro é movimento. O dinheiro é para servir
a dar oportunidade a nós para que a gente possa contribuir para nós mesmos, para o nosso desenvolvimento e para os próximos, para a sociedade que nos circunda, para o planeta, fazendo o nosso propósito de vida. Então, ele é um meio, ele é uma ferramenta, ele é uma energia que está a serviço do propósito de vida de cada um de nós. A hora que inverte esse propósito, a hora que a gente tem o dinheiro pelo dinheiro, ou, eu valho pelo tanto de dinheiro que eu tenho, isso determina quem eu sou, ou que se deturpa um pouco, se distorce o uso do dinheiro, ou eu vou ter dinheiro só para guardar e fico com uma avareza, com uma mesquinhez, ele acaba criando uma desordem e não servindo a um propósito maior. Infelizmente, a gente não tem uma roda que a gente pode olhar as pessoas, e eu não tenho certeza se eu estou... se está dando para entender. Mas o dinheiro a gente deveria lidar como uma energia que vem a serviço do nosso propósito de vida. E trazendo esse movimento, proporcionando, como a gente brinca, as frases populares, os ditos populares são fantásticos. Caixão não tem gaveta. Esse é o dito mais fantástico, porque não é para a gente acumular o dinheiro, porque a hora que a gente não estiver mais aqui, ele não nos serve mais. Então, daí é uma imagem clara de que ele está a serviço de um propósito maior. Então, essa é uma coisa... E aí, eu também já puxo o link, porque aí quem tiver dúvida, etc., Fabíola vai abrir para perguntas já, então pode ir colocando para dar tempo da gente fazer perguntas. Eu já puxo o link da gente não ficar também preso só ao dinheiro, e sim à abundância. Né? Nem sempre o que a gente precisa é só dinheiro. O dinheiro é bom? É bom. O dinheiro é o meio pelo qual eu posso gerar muitas coisas, ok? Mas a gente pode ter abundância de vários níveis. A gente pode ter uma abundância de afeto, abundância de alimento, abundância de lucidez, de clareza, abundância de sentimento, de uma infinidade de coisas. Então, a gente está atento também o que é que a gente está querendo para a nossa vida. Se a gente está querendo só dinheiro e ser rico, e é bom ter dinheiro, né? Não é que não seja bom, mas se a gente está querendo só o dinheiro e guardar o dinheiro, e como está essa relação com a abundância? Exato. E aí eu vou trazer 2 exemplos rapidamente para a gente ter tempo para pergunta. O primeiro exemplo, a minha mãe que está aqui, não me deixa mentir, a minha mãe tem escola, eu trabalhei com ela por 20 anos, ela tem escola por 40 e poucos anos. E a gente tinha uma funcionária, uma cozinheira, que era uma pessoa bastante rudimentar no sentido de cultura. Então, por exemplo, o nome dela, eu ensinei a ela a escrever o nome dela para assinar, porque ela não sabia. Mas era a pessoa mais feliz, realizada e assim... feliz mesmo, que eu conheço, disponível. Não tinha mau humor, não tinha tempo ruim, todo mundo a adorava. Ela tinha uma vida excepcional, apesar de ter poucos recursos financeiros. Então, assim, só para ilustrar de que muitas vezes nós topamos com pessoas que têm uma fé, que têm saúde, que têm amigos, e que têm uma abundância muito grande, que a vida para ela está na plenitude. Sim. E às vezes não tem tantos recursos financeiros. Exato. Então, a gente compreender essa amplitude da abundância, não só no dinheiro. E o último exemplo que a gente assim, combinou juntas, eu e a Fabíola, que a gente fala muito conjuntamente, imaginemos que a gente tem desde lá do início dos tempos, uma mangueira, desde lá do início da nossa família, uma mangueira que vem com toda essa fonte inesgotável de recursos. Todos os recursos que a gente precisa. E se a gente vai, qualquer desordem dessas, de mau uso, de roubo, de falta de impulsionamento do pai, qualquer dessas vertentes, o Bert Hellinger trazia o quê? É como se a gente pusesse uma comporta nessa mangueira. Então, toda essa fonte que deveria jorrar até mim e até os meus filhos, os meus descendentes, chega assim um filete de água. Por quê? Alguma abundância. E quando a gente olha isso, percebe numa constelação onde está a raiz dessa questão e tira essa madeira, tira essa porta, essa água volta a jorrar. Essa fonte inesgotável de recurso volta a circular. E aí tudo se alimenta.
o boi se alimenta, o peixe volta, a mata cresce, todo o sistema se alimenta. Não só eu, mas tudo que está no entorno. Então, é importante também a gente ter essa consciência. A quem que perdeu tudo, por exemplo, que a minha energia pode estar identificada? A quem que teve um mau uso lá atrás, que eu posso estar identificado com isso e como é que a gente pode ajudar a corrigir, né? Vamos lá, Fabiola. Exatamente. Vamos nós. É isso, gente. São muitas situações, são muitas questões que envolvem a questão da prosperidade, do dinheiro, da abundância. É claro que aqui nós estamos abordando esse conteúdo de forma bem ampla, bem circunstancial, porque a gente só pode tratar exatamente alguma situação mais pontual com uma constelação, um campo sendo aberto, o tema que a pessoa trata, porque aí a gente vai identificando que emaranhado, que desordem, não é? Vem a raiz da questão. A raiz da questão, né? O porquê de que está acontecendo, se é a ausência da energia feminina, se é a ausência da energia do masculino, com quem essa pessoa está identificada, porque com uma constelação, gente, o campo aberto, tudo vai ser elucidado, tudo vai ser mostrado. E aí a pessoa vai ter uma consciência para que ela tenha, nossa, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, porque a gente vai fazendo as perguntas, se isso faz sentido, e é uma situação de que a pessoa realmente ela olha para aquilo que realmente incomodava, para esse sintoma. E aí a gente consegue tornar essa situação abundante. A pessoa se sente mais leve, não é? Ela para de olhar para trás, para esse antepassado, quando ela acolhe no coração, quando ela coloca essa pessoa no seu devido lugar, e você também vai para o seu lugar. Porque muitas das circunstâncias, o dinheiro às vezes não chega até a gente, a abundância, a prosperidade, porque nós não estamos no nosso lugar de filho, no nosso lugar de mãe, de pai, de esposa, enfim, são inúmeras situações, não é, que realmente a gente precisa ter um campo, não é, de uma constelação aberta. E agora, vamos às perguntas. Patrícia, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho... Gente, quem quiser fazer perguntas, por favor, pode escrever no chat, que a gente tem mais um tempinho. Mas eu queria esclarecer assim, o intuito que a gente tem feito essas lives é trazer de cada assunto situações que podem trazer maior consciência e a pessoa realizar e identificar com a sua realidade, com o seu dia a dia, e com isso melhorar. Claro que se quer uma coisa pontual de uma circunstância, vamos agendar uma constelação, vamos fazer uma constelação, ok. Agora, então a gente tem abordado vários temas e é realmente uma pincelada, porque a gente não tem aqui como analisar caso a caso. Claro. Então são vários temas e a gente vai abordando e dando dicas. Em algumas delas a gente deu dicas ou fez exercícios e tal, e hoje a gente já está abrindo para perguntas, pode anotar enquanto eu estou falando, quem tiver alguma pergunta. Mas eu queria dizer também que mais para frente, logo já no mês que vem, nós vamos estar fazendo alguns encontros pelo Zoom, por exemplo, porque assim a gente pode se ver, trocar, as pessoas podem falar e a gente pode ir ajudando, trocando um pouco mais. Porque a estrutura do Instagram, nós temos 55 minutos e é para a gente ir passando informações para que as pessoas, ajudar no máximo que é possível. Sim. Mas a gente vai fazer alguns encontros que as pessoas possam se olhar e etc, e que a gente possa se aprofundar e olhar um pouco mais para cada um. E sim, Soraya, que entrou agora há pouco. E sim, Soraya, E as meninas disseram que nós estamos com a cor do dinheiro, não é? Exato, então. Soraya e a Simone já tinha dito isso lá atrás. O que acontece? O amarelo, sim, é a cor do plexo solar, do terceiro chakra, e é a cor da abundância, de toda essa parte de relação com essa abundância. E por isso nós estamos de amarelo e a divulgação foi amarela. Então a gente tem cuidado da energia que as cores trazem, sim. Então nós estamos de amarelo, por isso no começo foi sem combinar, mas a gente tem estado atenta à divulgação e às cores para trazer a energia da riqueza e da abundância, sim. E queria saber se alguém tem alguma dúvida de alguma coisa específica.
Aqui, Patrícia, Ana Regina colocou uma situação. Então, se eu identifico o ancestral com problemas, eu acolho e agradeço. Sim, geralmente, não é? Nas constelações, quando a gente percebe que existe alguma identificação com esse ancestral, não é? Principalmente a questão do pertencimento, você tem que acolher essa pessoa exatamente como ela é, com todas as suas experiências, com todas as suas vivências, sem julgamento, não é? Acolhe, agradece, faz com que ela faça parte do pertencimento dentro do seu sistema familiar, pede, não é, para que ela lhe abençoe, para que você possa seguir adiante, cumprindo o seu propósito de vida, gerando impacto positivo, de energia positiva para o universo. Exatamente isso, Ana. Exato. Nós demos aqui várias possibilidades, vamos dizer assim, né? Do que já foi estudado no mundo das constelações, que podem gerar esse tipo de desordem. Então, pelo menos umas 10 possibilidades nós citamos aqui hoje. Então, cabe, por exemplo, a cada um pensar, bom, olha, eu tenho na minha família uma briga entre irmãos, um roubo de terra, ou sim, eu tenho uma situação de escravidão, etc, etc. Quando você já identifica, sim, você pode simplesmente fazer um estímulo, um exercício, né? Pensar, sintonizar com a energia dessa pessoa e honrar, trazer a dignidade dessa pessoa, honrar o destino dela e deixar com ela o que é dela, as escolhas dela e pedir uma liberação. Porque aí você pode olhar para frente como adulto e seguir com a sua energia, só com a sua mochilinha. Lembra que na outra live eu falei da mochilinha? Da gente deixar com o outro o que é do outro. Muitas vezes a gente não concorda, muitas vezes a gente não gosta. Ok, não se trata de concordar. Às vezes as pessoas, inclusive, nos feriram ou fizeram mal, entre aspas, né, para a família. Mas por qualquer motivo, aquela família, aquele sistema precisava passar por aquela situação. Então, não nos cabe julgar, especialmente porque muitas vezes já foi há 50 anos, há 100 anos. Então, é simplesmente deixar ele com aquilo que foi dele e seguir com o seu. E olhar para frente e fazer a sua parte. Se desvincular a energia, entende? Porque senão isso fica um alerta sistêmico que isso vai se repetindo, o padrão vai se repetindo, vai se repetindo. Exatamente, não é? Soltar a questão da boa consciência, porque estar na boa consciência é uma zona de conforto, não é? A gente não prospera, a gente não consegue seguir adiante, olhar para o futuro, porque a gente permanece, como a gente chama nas constelações, congelado sistemicamente. Porque você acha que se fizer diferente do que os seus antepassados tiveram, você vai, não é, desgostar. Então, não é isso que a constelação fala. Pelo contrário, a gente acolhe, a gente aceita, nada de julgamento e segue adiante, como a Patrícia bem coloca, e eu adoro. Eu agora vivo falando, só a mochilinha com o que é seu. Nada de problema. A Vanessa é a vantagem. Fabiola, essa... dos irmãos. Não, com o que é seu. Você vai leve. Essa é a vantagem de ter sido bandeirante a vida toda. Você leva para um acampamento só aquilo que você pode carregar. Não é aquela coisa de você vai e você, né? Você leva o que é seu com o que você pode carregar. Então, e a outra coisa também é da gente honrar por muita questão dos pais. Pai excluído, grande maioria das vezes, pela experiência, a gente vê uma questão financeira lá na frente. Então é isso, não importa se você não concorda com seu pai, ou se você ouviu da sua mãe o tempo todo, aquele é um imprestável, aquele não serve para nada, aquele nunca fez nada. Qual é o registro que você tem? Metade de você não serve para nada. Não é, Patrícia? Eu, como advogado, digo isso muito. Seu pai largou a gente, trocou por outra gente. Enfim, aceitar o destino de cada pessoa. Exato. Toda vez que você desqualifica o masculino, você está desqualificando esse impulsionamento. Então, é fazer as pazes, especialmente com pai e mãe. Fazer as pazes não no sentido de gostar, ai que lindo, ele nos abandonou, que bonito. Não é isso. Não. Mas é honrar que ele te deu a força da vida. É tomar a força do amor do seu pai e a força do amor da sua mãe. Exatamente. Que teve que existir para você estar aqui. Exatamente. Todo o resto é com ele. Exatamente. Certo? Exato. Fabiola, eu acho que é hora. Nós ficaríamos aqui até a semana que vem, porque esse assunto é um assunto que envolve. Mas assim, Patrícia,
Só um segundinho. Você está me ouvindo? O que aconteceu? O Melk colocou aqui uma questão bem bacana. Interessante que chega até a exemplificar o que nós estamos tratando. Tem um parente que não gosta da minha mãe por ela ser morena, mas sempre a respeitamos e tentamos conviver com ela de boa. Exatamente isso, Melk. Provavelmente essa sua parente que não gosta da cor da sua mãe, o problema é nela. Quando a gente tem algum problema, algum desconforto, algum julgamento, olhem para dentro. O problema é você, não é a pessoa, exato, não é a cor dela. Nada disso. Então, olha assim, o que é que isso reflete em você que lhe incomoda tanto? Provavelmente você está identificado com algum antepassado seu excluído, não é? Exato. Viva normalmente. Bola para frente. E a hora que a gente inclui, não significa que a gente concorde com preconceito, mas a hora que a gente respeita essa pessoa da maneira como ela é e como ela pensa, a gente libera a energia dela e deixa a responsabilidade com ela e segue com a nossa. Isso que eu acho que aos pouquinhos exato, a gente vai repetir isso 1 milhão de vezes, e eu e a Fabiola treinamos isso todo dia na nossa vida também, não pense que é assim fácil não, mas a gente tem visto milagres acontecerem com essa transformação. E eu queria dizer para vocês, infelizmente, são 5 para as 9, e que se a gente não encerra o selo azul, o Instagram derruba a nossa live, a gente não consegue deixar gravado para as outras pessoas assistirem. Então, eu queria agradecer profundamente a todos que estão aqui e dizer para vocês que a gente vai fazer outros momentos que a gente possa ter maior troca. Mas, Instagram, escrevam, peçam dúvidas. Quem quiser constelação, eu e a Fabiola estamos disponíveis. Sim. E vamos trocar mais, porque a gente pode responder no direct individualmente aí. Exatamente. Então, muito agradecida pela presença, Fabiola. Vamos lá. Exatamente isso. Agradecida demais, Joeldina. Um beijo enorme para você, maravilha a sua presença, todos aqui os que participaram. Infelizmente, gente, realmente é tudo muito rápido, mas como a Patrícia já falou, nós vamos preparar com muito carinho o nosso primeiro workshop dentro do Zoom, para que a gente possa ter uma vivência olhando para vocês, de um por um, acolhendo com muito carinho a circunstância que porventura vocês estejam vivendo. Nossas redes sociais estão aí, podem mandar direct, agendar as constelações comigo, com a Patrícia, com nós duas juntas. E na próxima terça-feira, preparem-se, vamos tratar da criança inferior, da criança ferida aí dentro de cada um da gente. Nossa criancinha que precisa. Estamos adultos, mas ela está guardada aqui dentro do nosso coração. Então, grata a vocês aqui presentes hoje. Um abraço, minha gente, e até a semana que vem. Divulguem os temas antes, já venham preparados com a sua criança interior, porque a gente vai cuidar delas a semana que vem. Fabiola, beijo, linda, gratidão eterna. Até daqui a pouco, que a gente se fala toda hora, todo dia, né? Tá bom. Um beijo e até a semana que vem, minha gente.